Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, né, na leitura da hora, eu trouxe uma crônica, né? O livro trouxe uma crônica pra gente. Uma crônica de Heloísa Seixas, tá? Bom, Heloísa Seixas, ela, além de escritora da crônica, né, ela é a personagem principal. Ela vive uma relação um pouco conturbada com o vento, né, ao longo dos anos. E, ao avistar um menino na praia, reflete sobre a própria vida. Bom, esse texto aqui, ele é específico para quem mora em Cabo Frio, né? Essa crônica, que aqui em Cabo Frio venta bastante. E eu, por morar no bairro Jacaré, né? Aqui venta demais, né? Porque tem esse manguezinho aqui bem perto e essas áreas de preservação ambiental, esses morros. E aqui em casa venta muito, muito, muito. Eu passo a maior parte do ano mais com as janelas fechadas do que abertas, porque o vento entra pelos buracos da janela, só para vocês terem uma ideia. Aqui na minha casa venta bastante. E eu tenho essa relação meio conturbada com o vento. Tanto meu cabelo é cacheado, mas eu demorei bastante para assumir ele cacheado, né? Ao longo da minha vida eu fiz bastante progressivo no cabelo, porque eu não sabia usar os produtos corretos. Então o vento batia e meu cabelo virava uma vassoura, né? Hoje em dia, volumão tá na moda, beleza? E não tava ficando tão saudável fazer progressiva, aí eu resolvi deixar, né, os cabelos ficarem naturais, porque não tava ficando nem mais saudável, né, e não tava ficando mais bonito. E também, né, eu já passei dos 30 e eu comecei a pintar o cabelo, eu tive que escolher qual agressão fazer no meu cabelo, ou a tintura ou a progressiva, e eu preferi fazer a tintura e assumir os cachos e usar os produtos adequados. Antigamente usava produto caro e meu cabelo só vivia feio, né, devido aos processos químicos, progressiva e tudo mais. Hoje em dia eu uso produto baratinho da Escala, né, e meu cabelo tá ficando bonitinho, tá ficando legal, cresceu, tá muito grandão. Sempre tive cabelo grande, mas hoje em dia ele está grande e saudável. Bom, enfim, voltando à relação ao vento. E o vento acaba com o cabelo, gente. Pode ser cacheado, quimicamente tratado, liso, acaba, detona, marisia, praia, acaba com o cabelo, não tem jeito, né? Piscina, então, nem fala. O Amigo do Vento. Bom, essa história, né, conta a história da autora. Essa autora, ela é narradora e personagem. Ela se chama narrador-personagem, porque além dela narrar, ela participa da história. E ela, desde criança, ela sempre teve muito medo do vento. Quando ela era criança, ventava e ela se enfiava embaixo da cama, porque ela tinha horror e a mãe dela achava graça, né? Mesmo depois de adolescente, ela continuou com essa sensação. Já adulta, né, ela ainda continuou com essa sensação e ela leu uma revista que falava que orgulhosos detestavam ventos, né? Ela tinha a sensação que algo maior queria vergá-la, vencê-la. E isto era orgulho. Então, orgulhosos não gostam de vento. Isso não tem comprovação científica, tá? Então, assim, não tem embasamento científico. Vai ter uma parte nas questões que vai falar sobre isso, tá? Vai ter uma pergunta a respeito disso, então fiquem ligados, tá? E então ela resolveu fazer uma caminhada. Depois que ela leu esse artigo, um pouco mais de uma semana, ela resolveu fazer uma caminhada, né, pela praia, o tempo estava nublado, e ela pensou que não estaria ventando, mas estava ventando muito. Ao chegar perto do calçadão da orla da praia, o vento era sudoeste e ventava bastante. Ela pensou em desistir, mas resolveu desafiar o vento e continuou andando. Ao chegar, né, no destino que ela queria, né, que era no finalzinho, né, no finalzinho lá da parte da praia, da orla da praia, né, que foi em direção, ela foi caminhando em direção ao Leblon, né, e por trás do morro ela pensava que ventasse menos, ironia do destino, tá, gente, porque eu moro aqui por trás de um morro e venta dessa. Enfim, ela viu um menino, ela se deparou com um menino, tá, e esse menino, ele tava brincando com uma espécie de disco,
né, perto da praia, né, perto da praia não, no mar, né, ela viu um menino, e ele era magrinho, negro, né, não devia ter mais de 12 anos, e ele estava na beira da água tentando se equilibrar num disco de madeira, que o vento e o mar empurravam sobre a areia molhada. Né? Então ele estava brincando ali, né, com aquele disco de madeira, né? Provavelmente poderia ser até um pedaço de madeira em formato redondo, ele tentava se equilibrar ali, né? E alguma coisa chamou a atenção no jeito dele, né, para ela, né? Que ela olhando aquela imagem parecia harmônico, no cenário inóspito, hostil, que ela parou para observar melhor. Parou e sentou num banco de pedra, abrigando o rosto com a mão. Então ela achou que aquele menino, ele estava bem entoado com a paisagem, parecia harmônico, o vento desafiando, ele tentando brincar ali, né, com aquele disco de madeira na beira da água e o vento jogava. E até no final ela fala assim, era fascinante, aquele menino tão franzino e despojado parecia muito ao contrário dela, perfeitamente integrado à natureza. Dava-se ao vento e às ondas para deles tirar proveito, deixando-se levar sem tentar ir contra, mas também sem se abater. Parecia visto assim da calçada, tão parte da paisagem que a mulher não pôde deixar de pensar em si própria, no próprio orgulho que a tolhia e travava. Queria poder ser diferente, queria ser como aquele menino, livre, amigo do vento. Então, na verdade, o amigo do vento não era ela, né, a autora, a Heloísa Seixas, mas sim o menino. E o que acontece? Esse menino, se ele aparecesse desde o início, que ele que era amigo do vento, vocês iriam prestar atenção, né, nos medos, nas angústias dela em relação ao vento? Provavelmente não teria tanta graça. Ela primeiro contou as suas questões, né, sua problemática com o vento, para depois ela começar a analisar aquele menino, né, que ele era amigo do vento e ela não, né? E aquele menino, ele estava harmônico ali com o vento e com a natureza. E ela queria ser como aquele menino, também amigo do vento. Bom, então, vocês estão aqui, né, me vendo de Mulher Maravilha. Essa fantasia de Mulher Maravilha deu o que falar. Tô doida pra voltar às aulas, que eu tenho fantasia da Minnie, do unicórnio. Tô doida pra vestir pras crianças. Vocês não viram essa minha parte, mas vocês vão ver. Bom, vamos pras questões, né? Vamos lá. Responda as perguntas de acordo com a crônica O Amigo do Vento, das páginas 42 e 43 do livro de língua portuguesa. 1. Desculpa, pessoal. O texto começa com a declaração: não gostava de vento. A ação apresentada nessa declaração remete ao tempo de infância de qual personagem? Bom, como eu falei, né, remete da narradora protagonista, né, que ela conta, a história também participa. 2. Qual é o efeito obtido com essa relação inicial? Bom, essa narradora, ela não gostava do vento, né, então aí ela já tinha esse desagrado, né. Então, nós já sabemos que ela não era amiga do vento. Então, o amigo do vento não é a narradora, tá? E sim a criança que apareceu no finalzinho da crônica, tá? 3. Ainda no primeiro parágrafo, a narradora afirma que tinha horror àquela movimentação dos ares, aquela inquietude do mundo. Qual o significado da expressão inquietude do mundo neste contexto? Justifique. Bom, inquietude do mundo nesse contexto, né, é uma indefinição, né? Porque o vento, ele não tem uma forma definida, né? E nada para com o vento. As folhas são sopradas para longe, né? Caem das árvores.
areia. Então, ela tem essa indefinição. O mar fica revolto, tem essa indefinição, certo? E vocês vão justificar com o trecho do texto, né? Então, assim, vocês podem pegar a parte que fala da movimentação, sobre a sensação estranha, enfim, são várias possibilidades. Vocês vão pegar o trecho que melhor se aplica. Tem vários textos que podem ser aplicados nesse número 4, tá? 5. Releio o trecho, tinha a sensação de que havia algo maior que ela querendo vergá-la. Eita! Para justificar que detesta o vento, a narradora usa o argumento que leu em uma revista, que pessoas orgulhosas possuem esse tipo de comportamento. Na sua opinião, o argumento é consistente? Olha o que eu falei sobre embasamento científico, né? Lá no texto. Então, daí vocês já podem elaborar a resposta de vocês. 5. Releio o trecho. Tinha a sensação de que havia algo maior do que ela querendo vergá-la. Vencê-la. Com base nesse trecho, como era a relação estabelecida entre a narradora e o vento? Era uma sensação boa? Claro que não, né? Era uma sensação desagradável, enfim. Desafiadora. 7. O que o menino representa para a personagem? 6. A narradora vê um menino na praia. A sensação dele com o vento é semelhante àquela da narradora? Não, né? O menino ele já estava harmônico, né? Então, o menino ali com o vento, ele tinha liberdade, ele estava em harmonia com aquele ambiente, né? Em oposição da narradora, né? Que sentia diante do vento, né? Sentiu que o vento desafiava o orgulho dela e ela tinha esse desconforto em ser desafiada pelo vento. 7. O que o menino representa para a personagem principal? Bom, o que vocês acham que o menino representa? Representa, como falou, né? Harmonia, liberdade, enfim. 8. Somente nos parágrafos finais do texto, o leitor tem contato com a personagem que intitula o texto. Na sua opinião, esse fato contribui mais ou menos para a expectativa do leitor. Por quê? Eu também falei sobre isso lá no texto. Voltem lá. 9. Se o menino tivesse sido apresentado logo no início do texto, causaria o mesmo efeito no texto que na crônica que você leu? Se o menino tivesse sido apresentado desde o início, causaria o mesmo efeito? Também falei sobre isso, né? Porque ao longo do texto nós podemos ver que a angústia dela em relação ao vento. No finalzinho é que nós fomos apresentados ao menino, né? Que aí ela vê que o menino ali dava a sensação de liberdade, harmonia, enfim. 10. Você mora num lugar que venta muito ou pouco? Porque, nossa, em Capri venta bastante. Qual é a sua relação com o vento? Hoje em dia eu me acostumei, mas se eu pudesse morar num lugar onde não tivesse vento, melhor ainda, né? Mas eu me acostumei, porque às vezes a gente, por exemplo, tá ventando, né? Ou tá em casa e não está ventando, chega na beira da praia, tá um vento danado. Isso me desanima bastante de ir à praia, porque a areia daqui é muito fina, leve, então bate no olho. E assim, isso me incomoda bastante. Você tá na praia e tá aquele vento soprando em você. Eu não consigo ficar na praia quando tá uma ventania. Tem gente que nem liga. Eu, particularmente, não gosto. Então, assim, pra eu ir à praia, tem que estar num período que não tenha vento. Então, provavelmente, eu só vou à praia mesmo no verão ou, né, quando não tem vento. Mas em Cabo Frio é muito difícil não ter vento, né, gente? Vou contar pra vocês. E a relação de vocês com o vento? Pessoal, atividade vale nota. Não esqueçam de me enviar foto, tá? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.